você já deve ter percebido que algo está mudando aí no preço dos carros elétricos, dos carregadores em eletropostos e até os painéis solares no Brasil. Mas talvez ainda não tenha ligado os pontos, porque dessa vez a mudança não é tecnológica, não é sobre baterias mais potentes ou carros mais eficientes. Ela é tributária e pode ter impacto em toda a cadeia da mobilidade elétrica e da energia renovável no país. Então hoje, meus amigos, aqui no Artifícios Automotivos, vamos destrinchar o que o governo federal fez ao aumentar o imposto de importação sobre inversores, sistemas de armazenamento com baterias, chamado de BESS, painéis solares e até nesse meio aí carros elétricos. E como isso influencia diretamente a transição para a energia limpa no Brasil. E o que foi decidido? Recentemente, o governo federal aprovou um aumento no imposto de importação de inversores e BESS, que é Battery Energy Storage Systems, com alíquotas subindo para 20%. Mas calma, se você não é da área de energia, eu vou te explicar. Inversores são os equipamentos que transformam a energia gerada pelos painéis solares em energia que pode ser usada em casas, empresas e até os eletropostos. O BESS são os sistemas de armazenamento, estruturas com grandes baterias que guardam energia para o uso posterior, essenciais para funcionamento de eletropostos, rede elétrica inteligente e até mobilidade elétrica. Então ambos passam a pagar agora uma alíquota de importação maior do que antes, e já tinha, justamente em um momento que o Brasil vê investimentos crescentes em energia solar e armazenamento. E isso aconteceu enquanto outras áreas, como veículos elétricos e painéis solares, também estão vendo aumentos gradativos de imposto de importação. Ou seja, já estavam sofrendo com tudo isso. Então esse tipo de decisão não é trivial. Ela acaba mexendo no custo de tudo que envolve mobilidade elétrica integrada à energia renovável no Brasil. Então, o que vai acontecer com os carros elétricos? As alíquotas de importação para carros elétricos e híbridos têm passado por aumentos que vocês sabem, contínuos desde 2024. Então, lá em 2024, os benefícios fiscais que praticamente estavam zerados, tá, o imposto de importação, foram sendo retirados. E a partir dali, os carros elétricos passaram a pagar um imposto que começou lá com cerca de 10% e vem aumentando ano após ano. Então, até agora, o meio desse ano de 2026, a previsão é que esse imposto vai chegar a 35% para carros elétricos, os híbridos e híbridos plug-in. Então, com isso, importar um veículo que antes era vantajoso financeiramente pode ficar caro demais. Então, principalmente se comparado a veículos produzidos localmente. Então, esse aumento não acontece isoladamente. Ele está diretamente ligado às estratégias para fortalecer a produção nacional de carros elétricos e também reduzir a dependência dos importados. Mas há um efeito colateral difícil de ignorar. Elevação de preço, tá, final ao consumidor vai acabar ocorrendo que a desaceleração da adoção de elétricos, se isso for repassado sempre integralmente ao público. E agora a tecnologia solar também entra nessa tempestade. Você pode estar pensando, ok, tudo isso é sobre carros elétricos, mas a energia solar, tá, isso também mexe com os painéis solares, inversores e toda a cadeia ligada à mobilidade elétrica. Sim, e de forma complexa e profunda. A importação de painéis solares já viu mudanças tributárias recentes, com o imposto elevando-se dos antigos 9,6% para 25% nos módulos fotovoltaicos importados, invertendo a lógica que era muito clara até pouco tempo atrás, a de reduzir o imposto para impulsionar uma adoção de energia solar, uma energia limpa. O governo federal agora está fazendo o caminho inverso, encarecendo a importação desses equipamentos, que são muitos equipamentos, tá, que envolvem essa mobilidade toda elétrica e solar, justamente quando o Brasil tem uma das taxas de crescimento solar mais rápidas do mundo. Então isso acaba impactando diretamente o custo de instalação de sistemas solares residenciais para novas pessoas, tá? Viabilidade financeira de grandes usinas solares que estavam se expandindo e acaba também influenciando sobre o preço do quilowatt-hora solar, que é o mesmo combustível para eletropostos e carregadores industriais.
a expansão de sistemas híbridos de geração, ou seja, utilizam um armazenamento, tá, que seriam fundamentais para uma mobilidade elétrica realmente verde. Existem sistemas que têm energia da concessionária junto com bateria. Tá? A BYD trouxe alguns sistemas desses aqui para o Brasil. Ou seja, você não precisa ter um carro elétrico para acabar sentindo esse impacto. Basta produzir energia renovável ou depender dela para carregar o seu veículo. Lembre-se também, pessoas que usam carro a combustão, na sua casa tudo vai ficar mais caro também. Tá? Então agora vamos aprofundar no BESS. Quando falamos de mobilidade elétrica, muitas vezes o foco vai para carros elétricos, é claro, mas a infraestrutura que os alimenta é ainda mais estratégica. Os inversores, então, eles transformam a energia que vem dos painéis solares em energia elétrica utilizável, sem inversores eficientes e de baixo custo, pois o Brasil não produz nenhum inversor aqui. Tá? O sistema solar residencial, comercial ou estações de recarga pelo Brasil inteiro não irão funcionar bem. Então a decisão de aplicar imposto maior sobre inversores importados eleva o custo de entrada de uma tecnologia que o Brasil está precisando, justamente no momento em que a solar e a mobilidade elétrica começaram a crescer exponencialmente. O BESS, armazenamento de energia, para que vocês possam entender essas siglas, tá? Esses sistemas são essenciais para estabilizar a rede elétrica com alta penetração solar. Lá no Nordeste tem vários sistemas eólicos, placas fotovoltaicas, e eles armazenam durante o dia para fornecer uma energia de backup à noite, tanto para o sistema residencial, como também até para os eletropostos, que estão pedindo muita demanda. Reduz até picos de energia que você vê a oscilação na sua casa. Permite o carregamento mais barato e flexível para todo mundo, sejam residências, comércios e carros elétricos. Uma taxação maior sobre esses equipamentos encarece toda uma arquitetura de carregamento inteligente no Brasil. Quando eu falo carregamento, gente, não é só carro elétrico. Carregamento é você que usa um ar-condicionado dentro de casa, uma hora de pico, às 8 da noite, que oscila a sua rede dentro da sua casa. Vamos lá, o que vai significar para você aí? Resumindo de uma forma simples, tá? E no curto prazo, um custo de importação que vai subir exponencialmente. Você que de repente gosta de comprar um inversor, uma placa, alguma coisa para sua casa, equipamentos desses, solares e componentes também de mobilidade, vai aumentar. E a nossa produção interna no Brasil ainda não está nem perto de absorver toda uma demanda que está crescendo. Então, no médio prazo, os carros elétricos importados irão ficar mais caros, não tenham dúvida disso, tá? O preço também de uma instalação de painéis solares aí na sua casa vai subir exponencialmente. Os eletropostos, tá, que antes eram independentes, podem ter custos maiores para poder expandir. E a consequência disso tudo, tá, parte desse custo vai ser repassada para você, meu amigo aí, impactando diretamente a velocidade da transição para uma mobilidade elétrica e uma energia renovável aqui no Brasil. E aí, pensamos numa proteção industrial ou estão tentando frear o futuro? Esse é um debate que está acontecendo nos bastidores, tá? Por um lado, o governo alega que a elevação de impostos vai produzir a indústria nacional, vai incentivar investimentos dentro do país e até mesmo em veículos elétricos e os seus componentes. Mas, por outro lado, os críticos argumentam que cobrar mais de quem está começando, tá, numa transição elétrica, vai acabar o quê? Retardando a adoção da tecnologia. Vai acabar reduzindo uma importação, tá, de mais soluções baratas e maduras que estão lá fora para uma transição verde. Vai acabar transformando o Brasil em um mercado de segunda linha. Vocês sabem o que é um mercado de segunda linha? É um país defasado tecnologicamente. Então esse tipo de dinâmica vai atrasar tanto a expansão dos carros elétricos quanto sistemas solares, tá, ok? Uma estabilidade elétrica na sua casa, porque ambos estão intrinsecamente ligados. Sem uma energia barata e abundante, não há uma mobilidade elétrica sustentável, não há um preço do quilowatt-hora mais amigável. Sem infraestrutura nesse país que nós não temos, ok? Não vamos haver carregamentos de baixo custo, usuários usando energia elétrica para um ar-condicionado dentro da sua casa. E o futuro? Será que pode haver mudanças nisso tudo aí? Sim, à frente desse centro, né, dessa situação no Congresso, para tentar ajustar essas regras tributárias. Projetos acabam surgindo para tentar suspender benefícios fiscais que antes foram revogados, ok? Reduzir imposto para equipamentos estratégicos, como inversores. De repente, hospitais precisam de um backup. Mas olha só, em vez de usar como é que se chama? O gerador a diesel no momento de pico, porque tem gente com
marca-passo dentro do hospital, várias coisas. Tem que ter equipamentos que funcionem em falta de luz. Então são equipamentos críticos, para que vocês possam entender. Porque o governo pode revogar algumas linhas de ação, mas para eu e você iremos ficar fora com certeza. Também podem criar políticas que balanceiem proteção industrial, com incentivo também à transição energética. Por exemplo, também, programas como o Mover, que sempre existiu aqui no Brasil, que acabam incentivando investimentos e P&D automotivo. Isso acaba significando que a situação pode evoluir e bastante, e esperamos com isso, tá ok? Mas o que não muda é uma coisa. Essa decisão já colocou a mobilidade elétrica e a energia do país inteiro, tá ok? No centro de uma nova disputa econômica no Brasil. Vocês estão entendendo as forças ocultas que ocorrem aqui no nosso país? São inúmeras. Então, aumentar imposto de importação para tudo aqui no país, e agora inversores, o BESS, painéis solares, carros elétricos, híbridos. Não é um detalhe isolado, tudo está aumentando. Então, essa é uma parte de uma estratégia fiscal que pode, sei lá, impulsionar a produção nacional ou dificultar e encarecer a adoção de tecnologias que ainda estavam em fase de maturação localmente aqui no nosso país. Impactar também diretamente preços, competitividade, velocidade de tecnologia e mobilidade elétrica dentro do nosso país. Então essa não é apenas uma notícia tributária, é uma decisão que pode moldar um caminho da mobilidade elétrica no Brasil por anos, talvez décadas. Mas aí, meus amigos, se vocês gostaram da análise, eu não gostei desse assunto, tá ok? Mas deixa aí um hype ativado, tá ok? Compartilha com quem quer entender esse futuro dos carros elétricos, da energia solar no Brasil, tá? Confere também o link de afiliados aqui embaixo na descrição. Isso ajuda demais o canal Artifícios Automotivos a continuar trazendo esse conteúdo técnico, direto e sem rodeios. E também vou deixar aqui ao lado, ó, 2 vídeos. Continue aumentando o conhecimento de vocês, é necessário. Vamos iluminar nossas mentes, tá ok? Com esses 2 conteúdos aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.